Boca Quente, parte 2, Ian. Vamos começar aqui com a Elis? Vamos lá. Quer fazer as honras? A hora. Elis, eu sei que você... Boa tarde. Bem-vinda, Elis, minha amiga. Fátima. Máxima. Ah, a primeira pessoa que eu escuto o nome Máxima, rapaz. Bem-vinda, Elis e Máxima. E nós fomos orientados aqui a explorar bem a notícia que você vai trazer, que é essa regularização fundiária, essa questão da SEAP. São casas com mais de 30, 40 anos sem solução e parece que a amiga Elis está conseguindo resolver. Não é isso? Boa tarde, Ian. Boa tarde, professor Ebert. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora, Rádio Cajazeiras. Eu também estou aqui com a minha equipe, né, técnica da Secretaria de Planejamento, Máxima, Ravik, doutora Sara. Pois é, na verdade, nós temos uma problemática na cidade do Sertão da Paraíba, professor, no que diz respeito à titularidade. Ao título, né? Titularidade de suas casas. Por exemplo, em Souza, o conjunto Zu Silva, como é conhecido, ele também era da SEAP e a SEAP fez essa regularização. Aqui em Cajazeiras, a época da construção desses conjuntos, o município passava para a SEAP, o loteamento, a terra, dava posse à SEAP, e a SEAP construía. E assim, é uma época onde a palavra valia mais do que o papel. Então, ninguém nunca se preocupava em estar buscando uma escritura, enfim. Então, foi-se passando o tempo passa, e a última entrega que foi feita foi em 2009, que é mais ou menos onde eles terminam esse pró-moradia, e essa área foi criando um problema muito grande, no que diz respeito ao seguinte: todo o loteamento, ele possui uma área verde e uma área institucional. Sim. E no decorrer dos anos, essas áreas verdes e institucionais, elas foram ocupadas. Elas foram sendo... Irregularmente. E aí a SEAP foi dizendo, não, então a gente não vai resolver agora porque tem essa problemática aqui que quem vai ter que resolver é a cidade de Cajazeiras. É a prefeitura. E lógico que a gente não se furta dos problemas e dissemos, não, pode vir com a gente que a gente vai caminhar junto e fazer o que for necessário. E desde então, né, a Prefeitura Municipal tem dado todo o suporte que a SEAP precisa, que é o quê? A gente faz a aprovação desses loteamentos, a gente faz as regularizações necessárias, emite os alvarás e estamos também, está aqui Máxima, que passa às vezes as tardes no cartório, conjuntamente com o doutor Stanley, na questão da formalização dessas escrituras. É porque é muita coisa a ser feita. E pelo processo de REURB, da lei do REURB, você não onera para o cidadão. O cidadão não paga nada. Você está fazendo um processo aí que seria de mais de 4, 5 mil reais saindo de graça para a população. Então tem gente da população que nem sabe que está sendo beneficiado nesse aspecto? Na verdade, sabe. Interessante, sabe, mas... Porque, assim... Precisa entrar em contato. A gente fez uma caminhada, a gente tem feito uma caminhada casa a casa. É um trabalho maravilhoso. Conforme vai sendo enviado pela SEAP. Sexta-feira, a prefeita Corrinha Delfina entregou 57 escrituras gratuitas, 75 escrituras gratuitas, certo? Foram entregues, que é do conjunto pró-moradia, de um total de 150 unidades, 75 já foram entregues. Foram entregues. Exatamente. E o que é mais engraçado de se ver, né, de se ouvir na sexta-feira, é porque o pessoal começou a acreditar que isso de fato está acontecendo. Porque... Quem tem tantos anos que se fala que ia acontecer, que a SEAP... 40 anos? Tem 40 anos, tem 30 anos, a gente tem ali essa área toda, que quem nasceu lá em cima, nas populares, vai lembrar, que é aquele conjunto das casas populares, a parte 2 todinho. Então, assim, é uma história a vida inteira, quem mora ali. Tem Vila Nova, Agrovila. Essas daí são a parte do REURB do município, que a gente já não é da SEAP. Vocês estão organizando também. Essa parte aí a gente vai regularizar porque é da União, são áreas da União. Já é um outro desafio. São outros desafios. Coisa sensacional, notícia excelente, viu? Como é que está o cronograma exatamente dessas entregas, fazendo essa importante regularização, mas mais do que isso, é a entrega da dignidade daquelas famílias que durante a vida inteira, né, muita gente nasceu, cresceu ali e não recebeu. E nunca teve exatamente, né, palpável a documento, exatamente a segurança da posse, da titularidade da sua residência. Como é que está esse cronograma por parte da Secretaria de Planejamento do município? Pronto, planejamento e SEAP caminhando juntos, né, governo municipal e governo do estado. Já temos 2 conjuntos aí nessa etapa final de regularização, que é o pró-moradia e o conjunto Maris, que são 30 unidades de casa, que foram cadastradas já na sexta-feira da semana passada. Sexta-feira, essas pessoas já se deslocaram até o local onde a SEAP destinou, já fizeram seu cadastro. Aí hoje nós temos em cartório Pio 10º, que são 354 casas, já estão em cartório.
O conjunto da emergência, que é aquela parte 2 da Casas Populares, que são 160 unidades, e o conjunto da FAC. Todos esses já estão encaminhados, né, em processo de regularização. Máxima, seja bem-vinda. Deixa eu convidar aqui, secretária, me permita convidar a nossa amiga Máxima também para participar da nossa conversa, que é uma conversa que, para quem está em casa, professor Herbert Melo, tem muita gente que não sabe, nunca passou por uma situação como essa. Mas para muita gente que está em casa, é um presente da vida. Ter a posse, ter a titularidade da sua residência, da sua casa, poder dizer que é dono daquele pedaço de chão. Isso é muito importante. Máxima, seja bem-vinda. Boa tarde. Maravilhoso. Boa tarde, Ian. Boa tarde, Herbert. Realmente é um projeto que já vem há muito. Quem é daqui de Cajazeiras e quem acompanha isso de perto, quem trabalha no setor de planejamento já sabe o quanto esse pessoal vem sofrendo ao longo desses anos. Eu já fui várias vezes, como eu trabalho na prefeitura já há mais de 10 anos, eu já fui várias vezes fazer cadastro dessas pessoas para ver se a gente conseguia junto com... Mas nunca dava um segmento. Né? Desde 2008 que Nonato tentava fazer esse trabalho. Eu entrei na prefeitura em 2014. Em 2014 11 mesmo. anos. Em 2014 mesmo, a gente fez o primeiro levantamento dessas áreas da SEAP lá nas Casas Populares, que é onde hoje essa parte ela está na Secretaria de Planejamento para ser aprovado, porque primeiro a aprovação do loteamento, porque até então nem o loteamento era aprovado. Não tinha aprovação. Naquela época era feito de todo jeito. É como se a Zona Norte não existisse. Exatamente. Como daquele tamanho. Exatamente. E aí hoje encontra-se no planejamento, essa parte está só umas inconformidades entre SEAP e a documentação exigida, que eles já estão providenciando, e todas essas outras que ele já falou já estão no cartório. Uma já foi entregue em uma parte, essas outras que não foram entregues por questões de pendência, porque alguns houveram... morreu o proprietário que recebeu, foi para inventário, e tudo isso está sendo resolvido também junto com a SEAP. A parte da FAC, eles vão trazer ainda, que é o que vai entrar, que seria, para o ouvinte entender, seria uma parte onde se encontra aquela igreja do Pio X, toda aquela parte ali. Tem uma parte anterior que é essa que estão dos 300 e poucas casas que estão no cartório, que estão sendo registradas as matrículas. Após uma a uma, são mais de 300 imóveis, e o cartório, por isso que há uma demora também, porque o cartório ele vai retirar da matrícula mãe, é uma parte um pouco mais técnica, Recadastrar. Aí eles vão fazer cada escritura individualizada. Depois vai ser feita a coleta dos proprietários pela SEAP para colocar na escritura o nome. E é aí onde a gente vê, agora que a gente entregou, né, Liz? A gente viu o brilho nos olhos das pessoas. Foi muito emocionante. É isso que eu ia perguntar. Essas pessoas se emocionaram quando receberam? No dia que a gente A minha escritura, a casa é minha. No dia que a gente foi andar casa a casa desse Promoradia, as pessoas olhavam e diziam assim: não é possível. Vocês não têm o que fazer, não? De verdade. Isso é sério. É isso? E a gente é sério. Quando chegaram aqui no gabinete, a gente marcou para as 2h30. Quando eu cheguei 2 horas, já estava cheio a praça esperando. Eu digo: abre a porta que eles vão subir e esperar comigo lá no ar-condicionado. Mas era o olho brilhando, gente emocionada, gente jovem recebendo dos pais que já faleceram. E aquela emoção incontrolável. E como Máxima disse, tem muitos problemas com relação a pessoas que já faleceram, e vai ter essa questão de inventário. Nós estamos orientando juridicamente também essas pessoas. Estamos, enquanto município, hoje mesmo já tiveram algumas pessoas comigo, porque graças a Deus a gente está tendo espaço e está dando essa divulgação, porque eu acho primordial que o trabalho que está sendo feito ele seja divulgado, até para que a população saiba o que está acontecendo e que a gente também possa ser cobrado.
Porque daqui a pouco vocês vão dizer, e aí, como é que tá a situação? Eu quero fazer uma pergunta dentro dessa sua colocação. Tá. Vocês foram em alguma casa que estava fechada ou não conseguiram falar com o proprietário? Sim. Pronto, então se estiver ouvindo agora, essa pessoa, por exemplo, está lá nas Populares, ou no outro bairro que vocês estão trabalhando, estão fazendo essa rechecagem, digamos assim, esse registro, elas podem procurar vocês para poder atualizar, porque às vezes a informação demora para chegar, né? Exato. E qual é a documentação, geralmente, que esse pessoal Pronto. pode Notícia levar? Exatamente. Excelente. Pronto, a Secretaria de Planejamento, ela funciona das 7h30 da manhã, sem horário para fechar. Nós estamos lá para atender até a última pessoa que estiver por lá. Então, assim, todos os dias eu estou lá para tirar qualquer dúvida, para entregar checklist de documentação necessária, o que for necessário. E a SEAP também faz esse trabalho. Ela vem ao município e agora, em parceria com a gente, ela sempre vai estar informando. E eu garanti, inclusive, não falei nem com raio nenhum, mas eu disse assim que eles vierem a próxima vez para fazer cadastramento, a gente vai divulgar com vocês. Pedir que o Boca Quente, que assim atinge a cidade inteira, que outras rádios todas divulguem o cronograma da SEAP, para que as pessoas também se organizem, porque a gente sabe que tem gente que trabalha e passa o dia fora de casa. Chega lá para fazer esse trabalho e não consegue. Exatamente. E eles estão na audiência, uma hora dessa, acompanhando Com certeza. a confirmação. Sem Porque dúvida. a casa não é sua, sem escritura. Sem a documentação não é Exato. sua. Ela pode ser de todo mundo, menos sua. Exatamente. Ô, Elis, e aí a senhora nos mencionava aqui nos bastidores que existem outras 3 áreas, essas pertencentes à Isso. União, que é o Campo da Brita, Campo do Vaqueiro, a Vila Nova e a Agrovila, que também haverá de passar por esse mesmo Não processo, reféns e particulares. exatamente para dar essa regularização fundiária aos devidos proprietários. Como é que também vai se dar essas questões para os habitantes cajazeirenses desses respectivos bairros? Pronto. O REURB, que é uma lei nacional, ela vem exatamente para facilitar essa burocracia. Porque você imagine, áreas como Agrovila, como Vila Nova, que são áreas que não pertencem ao município, o quanto isso oneraria para quem habita, para quem já tem sua casa lá, já tem seu imóvel consolidado no local, o quanto isso não seria caro para fazer essa atualização. E dentro da lei do REURB a gente consegue fazer sem onerar gasto para o contribuinte. O proprietário da casa ele fica muito tranquilo que isso tudo vai ser feito. Essas outras 3 áreas a gente precisa passar por um processo de licitação para que isso seja feito, para que a gente possa contratar a empresa que vai fazer esse trabalho. Ele só vai demorar só mais essa burocraciazinha desse processo licitatório para que a gente possa, então, estar ampliando para todas as outras áreas da cidade que ainda não estão, que não fazem parte do nosso município, né, que não são terreno do nosso município, para que seja feita essa atualização. Em casos de imóveis que já existem também há mais de 5, 10 anos e não estão atualizados e precisam passar ou pela regularização fundiária ou pela atualização, nós, na Secretaria de Planejamento, fazemos esse trabalho. É só a dúvida que tiver, Elisa, eu tenho uma casa, essa casa aqui, bairro Capoeiras, por exemplo, já está construída, já tem mais de 40 anos, minha família mora aqui a vida inteira. Como é que a gente resolve? Vai lá na secretaria, eu entrego o checklist do que é que precisa e a gente vai buscar, né, Máxima, todos os caminhos possíveis. Temos um assessor jurídico lá também de plantão a manhã inteira para atender, para resolver, para conversar e para estar tirando a burocracia da maior parte das coisas que a gente puder trabalhar. Olha aí, professor Heberto Melo, tão logo então, 100% da cidade de Cajazeiras regularizada do ponto de vista fundiário, e aí os cidadãos com as suas dignidades em mãos, professor, materializadas. É um trabalho excepcional, é um trabalho que, na verdade, se olhou adiante, né? Se olhou, porque isso é tudo muito burocrático e muito cansativo, né, Márcio? Sim. Mas, na verdade, acredito eu que estão trabalhando de boa fé e trabalhando exatamente para trazer dignidade, trazer respeito, trazer, né, a valorização. O indivíduo tem a sua casa, não tinha o papelzinho que dizia é minha. E aí agora, você imagina, você não pode fazer um empréstimo para reformar, não pode, você nada. não pode vender, tem que ser com Não recibo pode de vender, compra e venda, é recibo de gaveta, você não tem segurança nenhuma Não pode naquele vender. imóvel, na verdade. E aí agora você pode. Você pode reformar, você pode vender, você pode passar para seus filhos, enfim. Nessa situação, vocês avaliam que existe ainda quantas pessoas, quantas propriedades? Muitas. A Cajazeiras, inclusive, a Facilita elas procurarem vocês? Facilita. muito. Inclusive, a gente fala isso com relação a imóveis como casas populares, casas que é o governo, a próprio município que faz. Mas se a gente for levar para o âmbito completo da cidade, existe privados também. Muitas Exatamente. pessoas ainda têm o hábito de vender os imóveis e não fazer a transferência de bens. Isso é muito comum. O que implica num problema
tá aqui Ian, que é advogado, ele entende, num problema de que se o proprietário, de fato e de direito ainda falecer, aquele imóvel ele vai cair em inventário e é muito complicado. Então, para a gente mensurar, eu sei o que é isso. Para a gente mensurar o quanto da cidade passa por essa problemática é bem complicado, porque a gente não pega só a questão de imóveis que foram doados ou que foram por esses programas sociais, mas a gente também tem essa. A boa parte dessas terras pertence à igreja. É o foro, laudêmio, a gente tem muito. Mas... Aí as pessoas acham que esse registro laudêmio, inclusive se recolhe um valorzinho até simbólico por ano. Eles acham que isso é escritura, não é? Não, mas tem ligação. Pode ser feito também a regularização e é feito a transferência, é passada uma escritura por aforamento e a pessoa tem direito, sim. E aí resolve qualquer pessoa pode ir. Tem ligação, meninas. Fica à vontade. Tem gente que é pra vocês. Querendo exatamente interagir para tirar dúvidas também. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Zé Filho da Rondônia. Bem-vindo, meu amigo. O espaço é todo seu. Pois não. Eu gostaria de perguntar, fazer essa pergunta à secretária. E a gente mora aqui no bairro Recebeu. Aqui, a maioria das casas aqui são ouro, dourado. Não tem como esse projeto de a gente ter escritura das nossas casas, não, aqui no bairro dos Esquecedores. Obrigado e boa tarde. Pergunta do ouvinte para vocês, meninas. Máxima estava desenvolvendo, mas... É basicamente o que eu estava falando. Porque, assim, geralmente, essa questão do REURB, elas são para imóveis no qual não se tem a titularidade nenhuma. Porém, essas casas de foro e laudêmio, eles têm escritura. Uma parte, temos o laudêmio, que pertence a alguns proprietários, no qual eles dão como se fosse o direito de construção ali em cima. Porém, eles ficam recolhendo ainda um valor simbólico, como se fosse um aluguel, mas só do terreno. Isso. Já o da igreja, como eu estava dizendo, tem como fazer a escritura, fazer a transferência, transfere da igreja, que é por aforamento, o terreno continua pertencendo à igreja, porém a casa é sua. A propriedade é sua. A propriedade é sua. A posse é sua. Não, eu fiquei esperançoso porque a amiga Elis respondeu na fala dela, que ela disse assim, por exemplo, filhos que receberam. Porque é um perigo danado. Porque, por exemplo, se eu vendi essa casa lá atrás, quem comprou? Digamos, meu pai comprou e meu pai não está mais aqui. E essa casa está em nome de terceiro. Isso é um problema. Sim. Isso é um problema. Porque o antigo dono pode chegar lá e dizer, saia. Não, mas eu comprei, tem um documento de compra. Gente, documento de compra e venda não vale para uma recibo de imobiliária. gaveta. É escritura. Então o trabalho das meninas é extremamente importante e edificante. É algo que serve para a comunidade. Essa pergunta do cidadão é muito boa, porque muitas vezes chega a ele reconhecer o direito que ele tem, inclusive da posse do que é dele. Exatamente. Né? Que seja por herança, que seja por destinamento. Então é isso. Quando o Máxima fala sobre a questão dos particulares, a gente está tentando fazer algo agora também dentro da Secretaria de Planejamento, para que daqui a 10, 15, 20 anos não esteja acontecendo a mesma coisa em Cajazeiras e em outros bairros. Porque o que é que acontece, Ian? Algumas pessoas começam a construir sua casa, e eu estou falando aí classe média, não estou falando o pessoal que... Mais humilde. Não, estou falando classe média mesmo. Eles começam a construir sua casa, eles tiram uma RT, que é a responsabilidade técnica do arquiteto, do engenheiro, e eles não dão entrada no município, para não passar pelas taxas, sabe? E isso vai gerando essas casas sem estarem dentro, sem estarem regularizadas. Só que aí eu chamo a atenção que nós estamos fazendo esse trabalho também de fiscalização dentro do município, fechando um acordo de cooperação com o CREA. A partir do momento em que você dá entrada em um projeto no CREA, a gente também vai ter acesso a esse projeto e os nossos fiscais de obra estarão visitando sua obra. Isso também será regularizado. Isso vai ser regularizado. É essencial. Porque, professor, veja... O que é certo é certo. E outra coisa, existe uma grande problemática, sobretudo nas grandes cidades, os municípios eles possuem planos diretores que estabelecem metas, que estabelecem diretrizes, que estabelecem ali regulamentações exatamente de construções também.
Não dá para você sair à torta e à direita construindo como se não houvessem regras, como se não houvessem critérios, porque depois você cria uma grande problemática. Cajazeiras, inclusive, esses tempos agora, não me recordo o mês, mas eu acho que esse ano ainda, a secretária geralista esteve discutindo o plano diretor na Câmara Municipal. Estamos discutindo. Eu lembro que teve até uma audiência na Câmara Municipal referente ao plano diretor de Cajazeiras. Nós tivemos a audiência para a apresentação da cidade que temos, que é o diagnóstico já levantado pela empresa responsável pelo plano diretor sobre todo o perfil da nossa cidade. Nós temos hoje, nós temos a cidade que temos, e agora, no final do mês de julho, início de agosto, a gente vai apresentar a cidade que queremos, que é onde entra a discussão com a população sobre todas as alterações dos códigos que regem o município. A cidade que temos já está disponível no site do município. Agora aqui queremos que é outra. É construída. Agora o nome disso aí, quando não se paga taxa, é sonegação. É um tipo de infração. Exatamente. E vai não só urbana, mas aí tributária e aí municipal, entra em várias. Aí o indivíduo não pode ficar com raiva depois. Quando a gestão chegar, diz, a partir de agora é o limite, vamos cobrar e tal, que não pagar tá fora. Deixa eu registrar aqui a audiência, minha amiga Elis, da nossa amiga Maria de Fátima Bernardes. Você conhece? Amo. É a mãe de Sara. É a mãe de Sarinha, a minha exatamente, tá aqui dizendo. Boa tarde, estou ouvindo a entrevista da secretária Elis, da minha amiga Máxima, equipe nota 1000, é o que diz Fatinha Bernardes. Obrigada, Fatinha. Aqui na audiência do programa Boca Quente, parte 2, meu caro professor Herbert Melo. Secretário, a gente deixa o espaço aberto, justamente para o espaço da nossa amiga Máxima, para que possam acrescer algo mais, para reforçar esse pedido de colaboração. Se as pessoas vierem até a Secretaria de Planejamento, fica tudo mais fácil para um benefício que não é tão somente, meu caro professor Herbert Melo, dessa população de maneira geral, mas da sociedade como um todo, que cumpre e que enxerga exatamente a sua função social sendo feita. Pois é, só agradecer a vocês pelo espaço e dizer que em breve a gente está novamente batendo na porta para colocar aqui, né, expor para os ouvintes e para a sociedade em geral a questão do cronograma, de quando vai estar havendo essas próximas etapas e cadastramentos das casas da SEAP. E pedir encarecidamente que quem está com obra irregular em Cajazeiras procure a Secretaria de Planejamento antes que a gente procure você. Muito bem, é melhor. O conselho, olha... Vai conversar? Vai conversar. Conselho de amigo, é um conselho de amigo. Máximo, o espaço também fica aberto para que possa fazer aqui o registro. Notícia ótima, notícias muito alvissareiras. Olha, Máxima. Fico feliz, muito feliz em vir aqui mais uma vez. A gente esteve na Batamuté e hoje a gente está aqui na Difusora para falar sobre isso. Trazer as boas novas. São notícias maravilhosas. E também deixar aqui para os ouvintes o contato do pessoal de regularização fundiária da SEAP, que inclusive a gente você que tem em casa. Então anotem aí, qualquer coisa a gente também vai disponibilizar no nosso site da prefeitura, que esse contato ele é da regularização fundiária da SEAP, é 83986002232. Vou repetir mais uma vez, pegar as canetas para anotar, porque muita gente precisa. Então é 83986002232. O pessoal está lá, pronto para atender todo mundo, com a maior gentileza. Eles são pessoas maravilhosas. A gente está tendo esse contato próximo. O pessoal da SEAP são pessoas que estão muito disponíveis para ajudar todo mundo. Muito obrigada a vocês. Elis e Máximo, deixa eu fazer um registro aqui. Tá chegando mensagem de Marcos Zeron, diretamente de Monte Oreb, parabenizando aqui pelas entrevistas. Acabou de mandar mensagem aqui. O nosso amigo Marcos Zeron, não posso deixar de registrar também. Vamos lá, vamos faturar, Ian? Obrigado.